candidatar. Do jeito que já sei de bastante, acho que de hoje em diante minha vida vai mudar. Pra quem me apoiar eu dou abraço, e se fala mal de mim eu dou dinheiro e ele muda. E vai ficar tudo do mesmo jeito, se eu ganhar para prefeito eu mesmo, Deus nos acuda. E vai ficar tudo do mesmo jeito, se eu ganhar para prefeito eu mesmo, Deus nos acuda. É a cidade esburacada e o povo vivendo mal. Mas quando a coisa ficar preta eu invento uma micareta e faço aquele carnaval. Trago o conjunto da Bahia, pago mais do que ele merece. Se pagar 100 digo é 500, desviando os 400 meu saldo bancário cresce. Aí o povo esquece tudo e no embalo desse som a cidade fica feliz e ainda tem gente que diz: eita que prefeito bom. A cidade fica feliz e ainda tem gente que diz: eita que prefeito bom. Atenção! O programa que você vai ouvir agora não é aconselhado para quem gosta de mentira, de enrolada e de safadeza, como também não é aconselhado para quem se acha burro, pois só as pessoas inteligentes gostam de ouvi-lo. O programa que entra no ar agora é de um político respeitado, intelectual e, sobretudo, independente. Ele não alisa ninguém, seja aliado ou adversário, mas aplaude na hora de aplaudir e critica na hora de criticar. Você vai ouvir o programa de maior audiência das rádios do interior de Pernambuco. Com a palavra, o Dr. Pedro Queiroz, o homem da verdade, doa a quem doer. A vocês, amigos, ouvintes, amigas, todos, enfim, e em qualquer lugar que estejam, o meu renovado, reiterado, muito obrigado. Obrigado por me ouvir, obrigado por ter essa paciência de estar nesse horário ligado num programa que, graças a Deus, é líder de audiência, inclusive comparando-se com o programa de rádio do interior. Há um fluxo de ouvintes muito grande para esta nossa despretensiosa crônica que fazemos sempre às segundas, às quartas e às sextas. Na segunda começa um pouquinho tarde, de 1h30, em razão do programa de Henrique Queiroz. E passamos a esperar mais uns 30 minutos, eu acho. Na quartas e sextas, como hoje, sexta, começamos pontualmente às 13 horas, logo após Edinaldo Torres. Enfim, estamos muito bem colocados, muito bem postos, com a parte técnica desse extraordinário sonoplasta, o Adeilton Barbosa, que é o engenheiro do som. Mas há algumas pessoas que estão sempre a me fiscalizar, e que é bom. Às vezes eu cometo um equívoco. Não me lembro que da última vez que eu comentei o caso da admissibilidade do impeachment de Dilma. Aí eu dizia que vai para o Senado constituirá uma comissão especial, e a comissão especial então vai haver uma votação, maioria simples. Aí, bom, aceitando, admitindo essa posição da Câmara, chancelando, a Dilma é afastada. Eu dizia 6 meses, e então sou eu, do que é assessor meu, inclusive para assuntos aleatórios também, e ele dizia: não, são 180 dias, e ele está certo, não são 6 meses, são 180 dias que ela é afastada, porque se você contar 6 meses, vai haver mês de 30, de 29, de 31, então a lei é muito clara e objetiva, 180 dias contados, não tem variedade. Se você disser 6 meses, pode ir além de 180 ou pode ir abaixo, dependendo. Se você tiver um mês de fevereiro com 28 dias, ou um outro qualquer com 30, não sei. Mas que o certo é aquilo mesmo. E esse alerta foi dado
para o Sueldo Queiroz, que é muito bem pago para isso, para fazer essa observação. Mas aí eu, hoje pela manhã, sempre encontro as pessoas que perguntam: Pedro, você fale sobre isto, fale sobre aquilo. Eu não tenho realmente nada preparado para falar. E, coincidentemente, conversando com um rapaz hoje, pela manhã, na caminhada que eu faço, um rapaz inteligente, jovem, o nome dele é Antônio, filho de Sebastião, do saudoso e querido amigo Sebastião Eletricista. Ele dizia: olha, eu estou ligado. E ele é um rapaz de formação cultural boa. Se eu estou ligado, estou acompanhando. Eu vi, inclusive, toda aquela sua observação sobre a fosfoetanolamina, sobre a pílula do câncer, a pílula sintética do câncer. Eu me preocupei com aquilo, que eu tenho uns parentes também. E assim a gente vai conversando, né? E vai vendo quanta gente que eu nem imagino que escuta o programa. Mas é muita gente, muita gente. Henrique, na segunda-feira, ligou para mim, Henrique Queiroz. Disse: Pedro, estou aqui, eu vou para o aniversário hoje à noite, aniversário de Osmarina, mas é um dia que eu vou ao Recife também, porque eu frequento um curso de alemão e não perco. No Centro Cultural Brasil-Alemanha, eu, alguns procuradores, tem juiz, tem tudo, e eu estou sempre lá e não perco. Nem chovendo muito eu perco. Aí eu disse: Henrique, é difícil eu me encontrar contigo hoje, mas eu estou aqui na casa da Osmarina, na Mangueira, uma festinha dela, mas é difícil, porque eu vou chegar 8, 8h30, chego meio cansado, a cabeça também já cheia de coisa, né? Que você já fazer uma crônica em português não é fácil. E passar 2h30 só em alemão, complica, né? Aí não é também tão simples, a gente vem meio desgastado, vem meio cansado. E então disse Henrique, e a gente ficou de conversar o dia que ele quiser, desde que não seja mais ou menos à noite, que à noite eu não gosto de ficar muito tarde, não. Ontem, por sinal, à noite, eu estava na Matriz, conversando, sempre eu vou à Matriz, e lá tem um pessoal que sempre frequenta, Geazi, da Cunha Lima, que é um economista, um rapaz de valor, sempre está sentado ali, conversando também com o professor Rogério, uma pessoa inteligente, que acompanha tudo, muito antenado. E também com uma grande figura humana, que é o doutor Fernando Versosa, médico, e além de médico, ele tem uma sensibilidade humana muito grande, porque não é só ser médico, você tem que ter sensibilidade humana, porque você trabalhar como uma máquina, recebe o paciente, olha aí, qual é a sua doença? É essa aqui. Aí ele vai e dá o remédio, dá a medicação, mas tem um lado humano, que antigamente havia, o médico de família. Conversava, às vezes era um transtorno pessoal, era um problema de ordem psicológica, porque tudo isso gera doença. Doença é uma coisa complexa. Se bem que hoje nós temos um aparelhamento muito grande. A nanotecnologia é o que é de mais moderno na medicina. Quando você buscava descobrir um tumor no interior do seu corpo, e você usava ou o catéter, ou o raio laser, e o tumor era pequeno demais, você não alcançava. Hoje, com a nanotecnologia, aquele tumor de tamanho de uma cabeça de prego, ele fica do tamanho de uma goiaba, do tamanho de uma manga, pela nanotecnologia. Então a ciência avançou muito, não só a nanotecnologia, mas a biotecnologia e outras tecnologias assemelhadas, o que é bom para a gente. Também, no procedimento inverso, as doenças apareceram de maneira estranha. Você vê essa H1N1, chikungunya e tal, parece que são doenças de ontem que voltaram. Só que ontem não tinha um nome, como AIDS. Não se dizia AIDS antigamente, 40, 50 anos atrás, 60. Hoje ela já está mais enfraquecida, porque através desse coquetel e de outras medicações, melhorou muito. Melhorou muito. Então, eu conversando ontem com o doutor Fernando Versosa, que é uma pessoa também bem identificada com os fatos do mundo, porque eu conheço um médico que tem um anelão no dedo e não sabe de nada. Muito mal ele receita. Mas em cultura geral é zero à esquerda. Não são muitos, pelo menos um eu conheço, que não sabe de nada, entendeu?
Nada, vezes nada, só fazer fuxico. Mas um homem que eu conheço, que tem valor, é um doutor Fernando Versosa, o professor Rogério, o próprio Geazi, que está ali sentado, mas está ligado em tudo. Então a gente encontra muito ouvinte inteligente. E é aquele bordão meu de que se você se acha burro, não escute Pedro Queiroz. Porque você, eu sou burro demais, então desliga o rádio. Eu não quero, eu quero um cara que me escute e que até me corrija, se eu me equivocar aqui. Porque o cara que não quer prestar atenção no que a gente diz, ele vai misturar tudinho. Uma vez encontrei um cidadão lá no Bradesco, ele é de uma religião, disse, pai Pedro, você falou sobre religião, aí a gente ficou assim sem entender. Eu digo, porque você está limitado mentalmente. Não é que eu falo de maneira tão didática, de forma tão metódica, só não entende quem não quer. Eu não falo aqui em alemão, nem em francês, nem em inglês, nem em italiano, e nem falo grego. Falo em português. E um português audível e compreensível. Pois bem, ontem sim eu conversei com esse pessoal, e para quem eu mando meu abraço, e mando até um abraço também para um querido amigo, filho de um amigo meu, é Tarcísio Moura, filho de Bilda Morep. Está fazendo aniversário. Tarcísio, não sei onde vai ser a festa, mas, mesmo não comparecendo, quero mandar um abraço para Tarcísio, que é um menino excelente. Também filho de uma pessoa extraordinária, que é Bilda Morep. E, finalmente, são pessoas que às vezes fazem, comemoram aniversário, eu não sei, mas vem um, vem outro e me diz, até o senhor me disse, Tarcísio está fazendo aniversário. E eu já estou aqui cumprimentando o nosso querido amigo Tarcísio, filho de Bilda Morep, que é o único filho homem que ele tem. São 2 ou 3 filhas e um rapaz. Mas assim, nós estamos hoje na véspera de um feriado. Amanhã é o dia de um Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Muita gente pergunta, esse cara, quem foi, Pedro? Realmente, ele foi dentista também, ele era militar, chamavam-no de alferes. Alferes era o tenente da época, aí se dizia alferes. Ele era tropeiro, o Tiradentes, e era um homem visionário. Na época, a coroa portuguesa, isso em 1780 e pouco, a coroa portuguesa, ela explorava demais aqui a nossa, não é a via pátria, porque o Brasil ainda não estava independente de Portugal, era uma colônia. Então Portugal explorava muito. Você às vezes escuta alguém dizer assim, fulano, ele vai para o quinto dos infernos. O que é quinto dos infernos? Sabe o que é? Quinto dos infernos, Antão, não estou vendo, Amós do Cajueiro, está ligado, obrigado Amós. É bíblico esse nome, viu? É bíblico. Também a Deilton Barbosa é um assessor meu, não ganha muito, mas ganha um dinheiro que dá para fazer uma viagem para o Rio e ele trabalha para isso também, o Adeilton. Pois bem, eu estou falando aqui de Tiradentes. Aproveito e mando um abraço para Amós, né? E minha secretária que está ali, sempre trazendo a água, o nome dela Eva, que não é a de Adão, é uma Eva diferente de hoje. Muito bem. Pois bem, aí eu falando sobre esse cidadão aqui, o Tiradentes, e a gente tem umas expressões da época. Quinto dos infernos. Você com raiva da pessoa diz assim, vá pro quinto dos infernos, o que é isso? Jota Santos tá chegando aí, ficou espantado. Não é com você não, Jota. Para você eu mando para o céu, não agora. Passo mais tempo aqui com a gente. Quinto dos infernos era o imposto que a coroa portuguesa cobrava, que era 1/5 da produção de cada cidadão brasileiro, quer dizer, cada homem da colônia na época. Então, o que é 1/5? 1/5 de 100%. Você ganhava 200 mil réis, tem que pagar 1/5. Se ganhava 100, tem que pagar 20. Se ganhava 200, tem que pagar 40. Era 1/5. E os comerciantes não aguentavam. Não aguentavam a cobrança de Portugal nos impostos. Quando o fiscal ia buscar, aí eles diziam, e o fiscal aqui, o 1/5 aqui. Aí eles diziam, vá buscar o 1/5 nos infernos. É uma expressão antiga,
vem da época de Portugal, quando o Brasil era colônia. Quinto dos infernos. Quer ver outra expressão também? Santo de pau oco. O cara diz assim com o outro, quando ele não está com nada. Isso é um santo de pau oco. Já ouviram isso, né? Santo de pau oco era exatamente o que os mineiros, aqueles que faziam exploração do minério, usavam um santo, faziam um santo de madeira oca, para dentro do santo eles colocarem ouro em pó. E o fiscal nunca via. Porque como Portugal, a coroa portuguesa era muito católica, aí ele não mexia. Era santo, um santo grande, de meio metro, ou de 1 metro, ou menor ainda, mas cheio de ouro dentro. Pó, ouro em pó. Era o chamado santo de pau oco, significa que você está carregando alguma coisa errada dentro daquilo ali. A gente usa essa expressão, santo de pau oco. Portugal não se conformou só com o quinto. Ele foi também com a derrama. Que danada derrama? Derrama de impostos. É do verbo derramar. O que é isso? É que ninguém estava livre de pagar imposto ao governo de Portugal, que na época era governado por uma louca, Dona Maria a Louca, que era mãe de Dom João VI, e veio ao Brasil em 1808, 9, e ela veio dentro de uma gaiola, já estava doida mesmo. Quando Napoleão Bonaparte ficou de invadir Portugal, e com medo, Dom João VI trouxe quase 15 mil pessoas, padres, missionários, em vários navios, para o Brasil. E o Brasil, com a chegada da família real, passou a ser um centro diferente. Aqui se instalou o Banco do Brasil, Biblioteca Nacional e uma série de coisas a mais. Muito bem, eu estou falando aqui na derrama, que é um outro imposto. E a gente se estrepando. Então, Tiradentes, que era um militar, era um dentista, também tinha fazenda, ele e mais outros, se reuniram e disseram, a gente tem que tomar uma providência. A gente não pode aceitar isso. Aqui é trabalho escravo. Se movimentaram para combater isso aí. Só que houve uma denúncia de um tal de Silvério dos Reis, traidor. Esse cara, o Silvério dos Reis, ele devia muito à coroa portuguesa. Aí ele, tentando negociar com a coroa portuguesa, denunciando os inconfidentes, daí tem o nome de Inconfidência Mineira. O nome advém disso aí. Então o Silvério dos Reis, que era o traidor, foi e denunciou todo o pessoal. O que ocorreu? Prenderam todos. Foram pegar o Tiradentes no Rio de Janeiro. Todos eles foram punidos. Só que quem mais se atrapalhou, quem mais se admoestou, quem mais sofreu foi Tiradentes. Os outros, a pena de banimento, expulso daqui do Brasil, da colônia, mas Tiradentes não. Pegaram o Tiradentes, esquartejaram-no, cortaram ele em pedaços, pegaram a estrada de Ouro Preto que dá para o Rio de Janeiro, colocaram a cabeça dele num poste e pedaços do corpo dele foram espalhados nos postes que chegavam na estrada que dava ao Rio de Janeiro. Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Um herói nacional, um homem que, entendeu? Recebo agora também de Jota o Valber Lancha, né? Tá aí, um abração para ele, e ligado com o Dr. Pedro Queiroz, e depois com Jota, né? Que é uma coisa boa e outra melhor. Tem que ser assim. A Rádio FM Vitória, ela usa, né, desse expediente. Não tem aqui nada de menos, é tudo melhor. Então, o Tiradentes foi esquartejado. Foi um homem que sofreu para o Brasil nessa inconfidência e naquela época sopravam ventos da Europa. Por exemplo, em 1789 foi a Revolução Francesa, onde havia aquele slogan legalité, de liberté, fraternité, égalité, liberdade, igualdade e fraternidade. Quando derrubaram a Bastilha, que eles chamam no francês de la prise de la Bastille. Então, a derrubada da Bastilha, que era uma prisão, e ela interferiu no mundo. E no Brasil, que em 1787 já havia esse movimento, em 88,
é quando Tiradentes passa a compor com os amigos uma tropa de resistência, mas foi traído por esse Silvério dos Reis. O Silvério dos Reis foi um homem, como eu disse agora há pouco, um mau caráter, que para aliviar a barra dele, ele disse: eu vou trair porque aí eu vou ter vantagens. Nisso aí eu não vou pagar o imposto. E com isso sacrificou-se um dos heróis do Brasil. O país que não conhece seus heróis é você que não conhece seu pai. Você que não conhece sua mãe. Porque você amanhã cresce 18, 20, 30 anos, 40, aí você é filho de quem? Tem que saber quem é seu pai. E aí, os interlocutores dessa indagação vão saber que a sua origem é boa, que a sua raiz é boa. E o Brasil não ligava para isso. E, a bem da verdade, quem instituiu Tiradentes como patrono oficial do Brasil foi no governo Castelo Branco, 1965. Castelo Branco instituiu Tiradentes como patrono oficial do Brasil através de uma lei e hoje se respeita. Mas vejam, até 1965, Tiradentes era um ilustre desconhecido como herói. E a gente precisa valorizar os heróis, não só a nível nacional, mas a nível local. Nós temos em Vitória figuras extraordinárias que fizeram tanto pelo município e que não podem ser esquecidas. E a gente precisa valorizar. Me lembro que um amigo meu, ele, inocente, sem maldade, ele disse: mas Pedro, eu acho que esse negócio de estudar, de ler muito, isso é besteira. Porque eu vejo fulano é analfabeto e é milionário. E fulano é doutor e não ganha o que ele ganha num dia, esse doutor não ganha durante um ano. E eu olhei para ele e disse: você tem razão. Há uma diferença que você não entende. É porque o intelectual, ele não aprende a contar dinheiro. Ele aprende a contar página de livro. O homem que é dedicado ao dinheiro, o argentário, esse sim, vive em cima de receitas, de lucros. E geralmente todo cara intelectual vive bem. Bem como? Bem psicologicamente e bem com a vida dele. Porque é uma vida equilibrada. E muita gente que tem milhões e milhões muita gente vive com a cabeça pegando fogo. Mas o homem intelectual, ele não pensa no dinheiro. Um cientista não pensa. O Albert Einstein foi o maior físico que a humanidade conheceu. Quando ele morreu, ele foi prêmio Nobel de Física. Quando ele morreu, ele era professor de universidade e às vezes ele não ia buscar o salário dele. Tinha a vida dele já, café da manhã, almoço, jantar, uma vida organizada, a casinha dele. E depois encontrar dentro de um dos livros dele, não sei quantos talões de cheque, folha de cheque, que se pagava a ele, ele não ia trocar. Não ligava para dinheiro. Então, meu amigo, você que conversava comigo sobre isto, se você perguntar a mim, eu que não sou intelectual, eu sou um curioso, mas se você perguntar a mim, se eu quero ser um analfabeto cheio de dinheiro, eu lhe digo 1 milhão de vezes, não. Não quero. Eu quero ser um remediado, mas sabendo ler e sabendo escrever. Sabendo entrar e sabendo sair. Até fora do Brasil, se eu um dia sair, eu não passo fome. Porque até fora daqui, eu conheço alguma coisa. Então, a satisfação é essa. E qual é a vantagem do intelectual, da cultura? É que você morre e ela vai com você. E o milionário deixa para o namorado da mulher dele, um amante, qualquer coisa, né? Para os filhos, para genro, para nora. Tudo que ele tem, fica. Mas o cara de cultura leva tudo no caixão. Vai com ele. Então, até nisso, Deus é maravilhoso, porque ele dotou o homem intelectual de um patrimônio, digamos, inamovível. Fica na pessoa, vai com ele e parece que vai morar com Deus, com aquela cultura, como os nossos cientistas foram. Imagine se o homem da vacina, da varíola, Edward Jenner, o Edward Jenner, que inventou a varíola, que salvou mais de 1 bilhão de crianças no mundo, se ele cobrasse
20 centavos por uma vacina. Era bilionário. Ele disse, não quero. Eu não quero um centavo disso. Fez a fundação e jogou para fazer o bem. É a riqueza. É uma riqueza que o cara que é apenas, né, visa o dinheiro, ele não entende essa riqueza. Ele não vai entender nunca. Então, conversando com esse amigo meu, e ele, na inocência dele, dizia, fulano é analfabeto, mas tem dinheiro. Sim. E um dia um amigo meu em Recife, até delegado aqui de polícia, não de Vitória, mas é delegado, e ele perguntava por uma pessoa rica, de que ele não gostava, e disse assim, Pedro, como é que está fulano? Guilherme Mesquita. Perguntou a mim no shopping, como está fulano? Aquele cara, Pedro, eu disse, olha, Guilherme, ele continua pobre, só tem dinheiro. Aí ele, depois de ver aqui no carnaval, disse, você disse uma coisa a mim, que só um cabo inteligente entende. Eu disse, continua pobre, só tem dinheiro. Que a única coisa que tem é o dinheiro. Você sabe que tem gente aqui em Vitória que dorme em cima de dinheiro, não é? Joga dinheiro no quarto, dorme em cima. Tem gente que adoece e não quer nem aumento para não gastar. Aqui, em Vitória, e eu quero essa vida miserável? Não. Eu quero um salário limitado, mas eu com asas para voar. Uma vez Tiradentes era pequeno, aí chegou na igreja, tinha o padre lá com um passarinho na gaiola, e o padre em cima na sacristia, quando viu Tiradentes, aí Tiradentes abriu a gaiola, o padre Joaquim José, não chamava Tiradentes, ele era novinho, Joaquim José gritando para ele, Joaquim José, não faça isso. Aí ele foi e abriu a gaiola e o pássaro voou. Aí ele disse, Joaquim José, por que você fez isso? Ele respondeu, vive la liberté, viva a liberdade. Já novo, o Tiradentes, que já era um homem já predestinado para ser o patrono do Brasil. Portanto, amanhã é dia de um grande homem. O Brasil tem que reverenciar. Ai do país que não tiver seus heróis. Ai do filho que não procurar se orgulhar do pai que tem. Porque pode até não ser bom, mas pelo menos tem um pai, não é? É bom dizer, e é bom saber que, como se disse, uma vez Abraham Lincoln disse, feliz do homem que se orgulha da terra em que nasceu. Feliz é a terra que se orgulha do filho que tem. Então as coisas se combinam. Daí, meus amigos, nós estamos assim na véspera desse feriado, desejando a todos um dia de muita tranquilidade, menos derrama, menos quinto dos infernos, que é aquele imposto, não é? E que haja menos santo de pau oco nos dias de hoje, para a gente viver melhor. E com aquela recomendação de que não abro mão, de que não abro mão. Vai à igreja, leve seu filho. Não custa nada, leve seu filho à igreja. Porque quem leva seu filho à igreja nunca vai buscá-lo na cadeia. Amo Vitória e desamo quem não a ama.